Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma transmissão do nosso canal Invista em Qualidade. Hoje um tema que eu coloquei, que eu achei legal, é como eu montei a minha carteira de ativo. Segue a nossa vinheta aí. Bem pessoal, antes de mais nada, o que eu vou falar aqui não é nenhuma orientação de compra e venda. É só uma aula, uma coisa de não tão didática, mas um bate-papo de como eu montei a minha carteira de ativo. Você não vai seguir à risca o que eu fiz. Se você quiser investir, vai estudar, vai fazer uma carteira de acordo com o seu perfil. E o que é uma carteira de ativo? Quando fala em carteira, a gente imagina logo a nossa carteira que a gente usa. Realmente isso é uma carteira, tá? Tem vários ativos, tem dinheiro, tem cartão de débito, cartão de crédito, e isso também é uma carteira. Aqui a gente vai falar na carteira de ativos mobiliários. O que são isso? São os ativos que são negociados na Bolsa de Valor, tá? Então, quando você investe em vários setores, digamos assim, renda fixa, renda variável, dentro da renda variável, várias formas de renda variável, isso aí é uma carteira de ativos. E por que ativo? Ativo é tudo aquilo que lhe produz alguma renda, é tudo que você tem direito de receber. Passivos são as suas obrigações, pagar conta, pagar colégio, e trabalhar, e são passivos, são obrigações suas. O ativo é o contrário, o que você recebe. Por isso que é uma carteira de ativo. O objetivo é a gente montar uma carteira bem diversificada, minimizando o risco, claro, e com o objetivo final de você ter uma renda extra, além da sua profissão, para você até poder exercer a sua profissão com mais qualidade, mais tranquilidade, sem ter que se matar trabalhando. Então, como eu falei anteriormente, nós não vamos aqui entrar naquele mérito de negócio próprio, por exemplo. Se você monta um negócio próprio, isso é um ativo. Se você compra um apartamento para alugar, isso é um ativo. Você tem um terreno, também alugou, isso também é um ativo. Nós não vamos entrar nesses bens imobiliários, nós vamos falar só de bem mobiliários. Os da Bolsa, da B3, que é a Bovespa, pela sua facilidade de aplicar, de resgatar, de liquidar. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Não vai demandar muito tempo você fazer esse tipo de investimento. Você não vai ter que parar de ser médico, parar de ser dentista para fazer esse tipo de investimento. Nada disso. Todo investimento você tem que ter pelo menos 4 prerrogativas que eu vou falar aqui. Um é conhecimento, tá? Estude. Leia livro, faça curso. Esse talvez seja o melhor ativo que você vai ter na sua carteira, é o seu conhecimento. Não faça nenhum tipo de investimento que você não conhece, tá? Baseado em dica, em colega que se deu bem. Lembre-se que investimento, existe um bordão que diz, não existe almoço grátis. Então, invista no seu conhecimento. Paciência é o segundo. Não pense que você vai começar a investir hoje, daqui a 6 meses já vai estar ganhando o suficiente para viver de renda. Não é assim também. Dedicação. Dedicação abrange esses outros, principalmente o estudo. Mas aqui eu falo dedicação o quê? Você ter a disciplina de todo mês depositar, nem que seja um pouquinho. A gente recomenda 10%, invista. Então tem que ter essa dedicação, essa disciplina. E quarto, pense no longo prazo. Como eu falei, não pense que vai começar a investir hoje, daqui a 6 meses ou não vai estar ganhando. Não é. Só você tirar pela sua profissão. Levou 6 anos só para se formar. Se você é médico, mais 3 para residência. Entrou no mercado de trabalho, começou a trabalhar, começa a ganhar 10 anos praticamente só para se formar. Então não vai ser em 1 ano que você vai tirar tudo que você, entre aspas, perdeu em 10 anos. Na verdade não perdeu, você investiu. Então essas 4 prerrogativas são fundamentais para a gente continuar a nossa conversa. Pré-requisito básico para investir. Já falei isso anteriormente. Não pode ter dívida. Se você tem dívida, pague antes a sua dívida. Depois invista. Uma colega minha me perguntou o seguinte: Alberto, mas eu tenho um carro financiado. Eu vou pagar esse carro para depois investir? Não. Essa dívida, isso foi um parcelamento que você fez, tá? Isso aí já entrou no seu fluxo de caixa. A dívida que eu falo é assim, você deixou de pagar prestações, 3, 4, e aí vai correr juros em cima de juros. Então, não deixe isso acontecer. Financiamento, consórcio, isso você vai ter, não tem problema. Faça essa dívida, ela tem que estar dentro do seu fluxo de
de caixa. Não deixa de pagar uma dívida para fazer investimento. Isso não existe. Sempre o juro da dívida vai ser maior do que o investimento. Então resolva o seu vermelho, saia do vermelho, aí a gente começa a investir. Outro, se proteja. Proteção de patrimônio. Seguro de veículos, tá? Se puder fazer o seguro de casa, pode, mas no Brasil não é muito cultural, nos Estados Unidos é mais, mas o do veículo tem que fazer. Eu recomendo por experiência própria, se você é profissional liberal, faça um seguro de responsabilidade civil, principalmente quem é médico, dentista que trabalha direto com o paciente, faça. Não acredite naquilo que seu professor falou, que a melhor maneira de você evitar um processo é uma boa relação médico-paciente. Me desculpe, professores que falaram isso, ou estavam numa outra era, ou estão desatualizados. Me falaram isso há 25 anos. Hoje não sei se eles falam isso na faculdade, mas por experiência própria, não confie. É como cinto de segurança. Use antes de acontecer o acidente. Então, faça seguro, proteja o seu patrimônio. Tá, então agora vamos passar para a nossa carteira de ativos. A gente vai fazer uma revisão bem rápida aqui de renda fixa e renda variável. Nós temos isso em outros vídeos. Renda fixa é toda aquela que você sabe quanto vai ganhar. Seja ela pré-fixada, ou seja, na hora que você compra um título, você sabe que daqui a um ano vai ganhar, por exemplo, 7%. E a pós-fixada? Você não sabe quanto vai ganhar, mas sabe qual é o índice que vai estar atrelado. Digamos, taxa Selic. Comprou hoje, se a taxa Selic daqui a um ano tiver 4,5%, você vai ganhar 4,5%. Ele é fixado em alguma coisa. Então, toda que é pós-fixada, ela tá atrelada a um índice. Selic, IPCA, GPM, às vezes tem IPCA mais alguma coisinha. Então, você sabe, tem uma noção de quanto vai render o seu investimento. Renda variável, você não sabe quanto vai ganhar. Se vai investir e não sabe, pode até ter prejuízo. Vou dar um exemplo de renda variável. Você monta o seu consultório. Você já viu quantos médicos montaram clínica e consultório com alguns anos fechados? Porque isso é renda variável, é negócio próprio, é o mais perigoso de todos. Você não sabe quanto vai ganhar. Tem gente que tem pavor de investir em bolsa de valor e monta loja de presente, monta clínica, monta fazenda, um monte de negócio próprio, que na verdade no topo é o mais arriscado de todos. Vou mostrar um gráfico sobre isso aí. Mas então, renda variável, infelizmente, não tem como saber quanto você vai ganhar. Olha esses dois gráficos aí. Bem, esse primeiro aí, ele faz uma comparação de risco em relação ao retorno. Pessoal, quanto maior o retorno, maior o risco. Então, veja aí, renda fixa é o mais tranquilo, mas rende muito pouco. Depois vai para o imóvel, depois ações e depois o negócio próprio. Tá? Ações e derivativo, tá? Aí não tem derivativo, mas eu coloquei derivativo, que é o mercado de opções, mercado futuro, que é uma outra aula. E mais arriscado de todo é o negócio próprio. É o que pode lhe trazer também maior ganho. Mas a chance de quebrar nos primeiros 2 anos, se eu não me engano, o Sebrae, a estatística são, eu acho que 80%, então é muito arriscado o negócio próprio. Os meus amigos que eu vi que investiram, quase todos com 5 anos quebraram. O gráfico número 2 é igual ao anterior, mas ele coloca aí as criptomoedas. Teoricamente é o que retorna mais, mas o risco é muito grande. Eu realmente não invisto nesse ramo aí. Não oriento ninguém também, por enquanto, investir, estude mais para entrar nesse ramo dessas criptomoedas. Existe uma orientação de quanto você tem que ter em renda fixa e renda variável. Já falei isso também. Pegue a sua idade. A sua idade é a renda fixa. O que sobrar para 100, você coloca em renda variável. Vou dar um exemplo. Eu tenho 48 anos. Então eu pego 48% do meu dinheiro, coloco em renda fixa. E o resto, 52%, para renda variável. Por quê? À medida que eu vou envelhecendo, eu tenho que aumentar a renda fixa e diminuir a renda variável. A ideia é simples. Você vai ter menos tempo de recuperar o seu dinheiro caso essa renda variável desabe. Isso é uma orientação, não é uma regra. Eu não sigo essa regra. Mas, se você for ver muitos vídeos, muitos orientadores, eles vão dizer isso aí. Eu acho que para quem está iniciando, vai seguindo essa regra, depois vai conhecendo o mercado e você vai moldando
de acordo com o seu perfil. A maioria das pessoas hoje investem 100% em renda fixa. E pior que dessas 100%, quase todos em renda em poupança. Houve um aumento gigantesco de pessoas que agora em 2018 e 2019 investiram em poupança. Pessoas que têm mais de R$1 milhão. Quem tem mais de R$1 milhão, gente, tem dinheiro e geralmente tem conhecimento. Mas você vê que são pessoas tecnológicas, compram comida pela internet, compra passagem, viaja, aluga carro, tudo via internet, mas investe do jeito que investia há 100 e poucos anos, quando Dom Pedro II inventou a poupança. Então existe uma discrepância do Brasil em relação ao conhecimento e o investimento. O investimento a gente está muito lá atrás, muito diferente do norte-americano, entendeu? Ele tem muito mais conhecimento. A causa é muito simples, não existe nenhum colégio quase que tem educação financeira. Se tem, é de maneira que ensina também, às vezes não sabe. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como eu montei a minha carteira. E no final eu vou mostrar a minha porcentagem de ganho, para saber se valeu a pena ou não, porque muita gente vai me perguntar assim, se fez um curso, fez MBA, fez curso disso, fez curso daquilo, valeu a pena? A pergunta é, valeu a pena eu fazer tudo isso? No final do vídeo vocês vão tirar a conclusão de vocês. Então vamos lá, segue a gente aí nesse slide. Bem gente, essa aí é a minha carteira de ativo. Ela é um pouco ousada, alguém pode perguntar. Não segue nada aquela regra dos 100. Veja só, eu só tenho 15% em renda fixa e 85% em renda variável. Desses 85%, fundo de investimento em ação, 6%, fundo imobiliário, 15%, e em ações, que é um dos mais voláteis. Eu não gosto muito de usar o termo arriscado, porque é arriscado só se você fizer o investimento errado. Maior volatilidade são ações. Você vê que quase tudo meu está em ações. Então, é usada sim a minha carteira nesse ponto aí. E por que eu me arrisquei mais um pouco? Por que a minha carteira é mais arriscada do que outra? Porque eu sou doido, porque eu quis fazer, eu gosto de adrenalina, eu gosto de emoções. Não, pessoal, não é por isso. Investimento, se você for entrar para ter esse tipo de brincadeira, você vai perder dinheiro. Adrenalina, vá para o beach park, vá fazer montanismo, motocross, mas não investimento. Você tem que estar muito seco, não pode ter emoção nenhuma, nem quando está ganhando e nem quando está perdendo. Você tem que ser igual um robô, igual uma máquina. Por que eu ousei? Por um motivo. Além da minha profissão, que me rende um salário relativamente bom, eu tenho investimento em imóveis também, que me provém meios que, se eu precisar parar de trabalhar por um tempo, e eu tenho também seguro, tá? Por isso, se eu parar de trabalhar, eu tenho de onde tirar dinheiro. Então hoje uma parte da minha renda vem dos meus imóveis. Por isso que eu ousei a ir mais para a renda variável. Se você não tem nada, ajuste isso. É bom seguir aquela regra dos 100 que a gente conversou lá. E eu tenho medo de estar com essas ações assim, de essas ações ter esse bem todo quase investido em renda variável. Não, eu não tenho medo. Aquilo que eu falo em vários vídeos, eu tenho cautela. Mas por quê? Porque eu estudei. Eu estou terminando o MBA, já fiz vários cursos, tá? Alguns online, outros presenciais. Leio muito o mercado. Hoje eu estudo praticamente 80% que eu estudo são finanças, 20% é medicina. Porque até o que eu uso para medicina já está muito restrito, eu já abranjo uma esfera muito restrita da medicina, muito estrito senso mesmo, que é a parte de cirurgia de joelho. Não muda muito de um ano para o outro isso. Então, foi conhecimento, foi o ativo melhor. O melhor de todos os ativos que eu tenho é o conhecimento, porque todos os outros dependem desse. Se eu não tivesse isso, eu não teria nada disso. Então não tenho medo, mesmo quando dá uma quebra na bolsa, quando o Donald Trump tuita alguma coisa que cai, quando o chinês briga com ele, com o Donald Trump, quando os Estados Unidos ataca o Irã e cai, não me causa medo. Até mesmo um trágico acidente que ocorreu há um ano em Brumadinho, eu tenho ação da Vale, despencou tudo, relaxa e deixa que isso vai passar. É só administrar. Com conhecimento você vai saber administrar. Pessoal, por que eu migrei para a área de variável, que vai ações, fundo imobiliário? Hoje em dia, a gente vê todo dia a taxa Selic baixando. Hoje, em janeiro de 2020, a taxa Selic está em 4,5%. Talvez vá para 4%. Todos os investimentos em renda fixa são baseados na taxa Selic.
Pode até não estar lá, que é Selic, é IPCA, IGPM, mas esses outros índices são influenciados pela taxa Selic. Então, se você comprar um Tesouro Direto Selic, hoje ele vai valer 4,5% em um ano. Isso ainda vai ter imposto de renda. Se você deixar mais de 2 anos, vai ter 15% de imposto de renda. Então, no mínimo, você ainda paga 15%. Isso cai para 3,2% mais ou menos. Então, você vai botar R$100, daqui a um ano vai ter R$3,20 de renda. R$1.000 vai ter 32. Então, é muito pouco. Isso serve mais para uma reserva de emergência, que é o que eu uso esse meu 15% aqui. É mais para essa reserva, para usar. É um CDB que rende 100% de CDI, que por sua vez, taxa Selic. Então, toda vez que a gente falar CDI, é igual, na prática, tá, a taxa Selic. Uma grande migração, digamos, transição para você sair da renda fixa para ir para a renda variável são os fundos imobiliários, que eu fiz uma aula, tem tudinho no nosso YouTube, Invista em Qualidade, tem tudo isso aí. Bem seguro, ele só não é considerado uma renda fixa porque ele não é, como eu falei anteriormente, atrelado ao índice. Mas ele funciona como aluguel, você compra e vai aquilo todo mês caindo. Mas e por que é variável? Porque um mês você pode ganhar X de aluguel, outro mês um pouco menos que X, outro mês um pouco mais. Então há uma pequena variação mensal. É unicamente por isso que ele é definido como renda variável. E aí eu volto àquela história que a gente vê toda hora no jornal, vê a taxa Selic, a gente acha que não influencia em nada na nossa vida, influencia em muito, principalmente o seu investimento. Imagina quem tem 1 milhão na poupança. A poupança rende 3%. Não rende quase nada. Esse seu dinheiro vai ficar lá. A inflação dá maior do que o rendimento da poupança. Então você vai perder. Se 1 milhão hoje, daqui a um ano, ele não tem mais o poder de compra de 1 milhão. Vai ter, por exemplo, de R$950 mil. Está na hora de você sair da poupança. Então agora você vai seguir de novo aí na tela, presta bem atenção que eu acho que agora você vai mudar a sua ideia quanto ao investimento. Essa imagem que você tem aí é de um fundo chamado Alaska Institucional. Embora eu invista em ações também, eu também investo em fundo de investimento em ações, os FIAs. Eu comprei, investi uma porcentagem nesse fundo, 6% dos meus investimentos são nele, embora eu invista direto em ações, mas eu achei bom comprar e experimentar para ver como ia render isso aí na gestão de profissionais, que quem gerencia esse fundo são profissionais altamente qualificados, tá? O Alaska é o Breda, que é gestor, uma pessoa extremamente competente. Eu comprei em março de 2019 e hoje em janeiro de 2020, ou seja, 9 meses depois, esse fundo rendeu para mim 32,5%. Tá, isso aí, pessoal, ainda vai descontar imposto de renda, a taxa de administração, mas digamos que fique 20% para mim. É muito dinheiro, 20% é uma renda muito melhor do que 3,5% da poupança. Esses outros slides que eu vou passar aí são das ações que eu tenho. PSSA. O PSSA é o Porto Seguro. Veja quanto ele rendeu aproximadamente em um ano. 25%. Veja a curva do ativo aí subindo. De janeiro do ano passado para agora. Vivo rendeu mais ou menos 24% a valorização do ativo. TRPL é uma transmissora de energia, 22%. Grendene também, olha a valorização dela aí. Vale deu essa queda gigante que você está vendo aí, que foi o acidente de Brumadinho, caiu para R$42, foi a maior queda de um ativo intraday, ou seja, em apenas um dia. E hoje ela já recuperou, já até superou pré-Brumadinho. O Itaú, embora valorizou em relação aos outros muito pouco, 5,8, que já é um bom investimento, né? um bom rendimento, o Itaú é uma empresa que distribui muito dividendo. Isso que eu falei foi a valorização do ativo. Essas empresas são empresas que, além de valorizar o ativo, elas distribuem muitos dividendos. A maioria daqui distribui, em média, 6 a 8% de dividendos. E esse dividendo cai na sua conta. Isso não é mensal, tá? Como fundo de investimento imobiliário. Pode cair a cada 3 meses, 2 vezes no ano. Mas o que interessa pra gente é anual. Esqueça e continha de mês a mês, tá? Isso é para quem... Isso é salário que você recebe mês a mês. Investimento você tem que sempre pensar em um ano, até às vezes em prazo maior. Então essas empresas que eu falei aqui, que vocês viram no slide aí, que faz parte do meu portfólio, essas empresas, elas distribuem regularmente, em média,
6,5% a 8% de dividendos. Esse dividendo quando cai, esse dinheiro quando cai, digamos você R$100, 8% cai R$8, quando cai na sua conta já é isento de imposto de renda. Então olha a comparação, de R$100 você ganha 8, na poupança de R$100 você ganha R$3. Imagine isso em 10 anos. Imagine isso em R$500 mil. É uma diferença muito grande. Sem falar que a poupança é só o rendimento, não tem valorização de ativo como aqui tem. Se você precisasse vender hoje uma ação da Vale, ela está R$55. Está muito bem. Então, numa urgência, precisasse vender, você estaria muito bem. Então, vocês viram a valorização de alguns ativos da minha carteira de ações. Nesse slide que vai rodar agora, então veja aí, os fundos imobiliários são esses que eu tenho aí, as ações, o fundo de investimento em ações e o renda fixa, que é um CDB. Então, essa é a minha carteira de investimento, minha carteira de ativo. Não siga a risca, tenha só como orientação. Faça a sua, volta a dizer, de acordo com o seu perfil. Aí a pergunta, valeu a pena todo esse esforço? Compra isso, vende isso, frio na barriga porque o ativo cai, alegria porque o ativo sobe. E aí, valeu? Pergunta que me fizeram, eu acho que semana passada no plantão. Valeu, pessoal. Esse é o nosso último slide que eu vou colocar aí. Dê uma olhadinha aí. De um lado aí está o meu rendimento dos meus ativos, 22,68%. Isso foi quanto eu tive de rendimento de janeiro do ano passado a hoje, janeiro de 2020. O primeiro aí está comparando com o IPCA. O IPCA rendeu 4,3%. No outro slide aí, comparando com o CDI, CDI 5,8. Ainda deu isso porque a taxa Selic era esse valor. Taxa Selic caiu para 4,5. Se você investir em um CDB, ele vai render mais ou menos, se for 100% CDI, que vai ser igual a taxa Selic, 4,5%. E comparando com a poupança, 4,2%. Então isso aqui já faz um 22,68%, já faz uma diferença imensa em um ano. Imagina isso em 10 anos. Isso pode fazer a diferença entre você ser rico e você ser pobre. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Uma pessoa que fez uma faculdade não conseguir fazer um estudo de 1 ano e meio, ou até, se não quer fazer o MBA, até estudar, fazer curso que vai aprender do mesmo jeito, para investir, para gerenciar o seu dinheiro, não tem cabimento isso. Aí eu só vim ter essa consciência depois que eu comecei a estudar isso. Depois que eu comecei a ver o meu dinheiro indo embora para banco, não rendeu, trabalhava e parece que a coisa não crescia. E aí foi quando estalou, digo, eu tenho que tomar conta das minhas finanças. Então, gente, valeu muito a pena, sim, é gratificante, dá um pouco de trabalho. Um grande abraço para vocês, estou disponível, se vocês quiserem escrever alguma coisa, escreve no Facebook, no Instagram, no YouTube, que a gente responde. Então, um abraço, até a próxima.